E aí galera, tudo bem com vocês? Há alguns dias eu postei um vídeo respondendo uma pergunta que todo mundo estava me fazendo: dá tempo de estudar pro Enem? Naquele vídeo eu falei pra vocês que independente do curso que tu queira, se tu começar a estudar agora com o material certo, com as instruções corretas e com determinação, tu consegue passar em qualquer curso. No entanto, eu senti a necessidade de trazer algo mais próximo do que vocês estão enfrentando agora. Então, pensando, eu decidi trazer esse vídeo pra vocês. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês toda a minha trajetória, o passo a passo que eu segui desde o momento que eu comecei a estudar até o momento que eu fui aprovado. Como eu já falei pra vocês, eu comecei a estudar pro Enem faltando mais ou menos 6 meses pra prova. E como eu tive um ensino médio muito ruim, eu comecei sem base alguma, eu não sabia nada. Então começar pra mim já foi algo que foi muito difícil, porque eu não sabia o que fazer. Eu não sabia como começar, não sabia por onde estudar, o que estudar, como estudar. Eu também era liso, não tinha dinheiro pra pagar cursinho, então não tinha ninguém pra me ensinar isso. E, inclusive eu acho que é por isso que eu me entrego tanto aqui no canal, justamente porque eu sei na pele a dificuldade que é começar sem ter um suporte. É muito difícil, mas enfim, bora lá conhecer um pouquinho da minha preparação. Nesse vídeo eu vou falar pra vocês por meses, então eu vou falar o que eu fiz no primeiro mês, o que eu fiz no segundo mês, no terceiro e assim por diante, beleza? Então ótimo, eu fiz a minha inscrição no Enem e decidi que eu queria estudar. A primeira coisa que eu fiz foi entender a prova que eu ia fazer. Pra quem não sabe, eu só fiz o Enem. Então nesse momento inicial, eu pesquisei muito sobre essa prova. Eu tentei entender cada característica dessa prova, como a prova funcionava, qual era a estrutura dela, o método de avaliação, o tipo de questão da prova. Enfim, eu entendi como a prova funcionava. E fazer isso, galera, é fundamental. Cada prova tem suas particularidades. Então conhecer cada característica dessa é crucial. Fazer isso nos ajuda a montar um planejamento muito mais correto. Então a primeira coisa que eu fiz foi conhecer a prova. Só a partir do momento que eu conheci a prova, eu comecei a estudar de fato. E começar, pessoal, é muito difícil. Se vocês me perguntarem qual foi o momento mais difícil da minha preparação, sem dúvida alguma eu diria que foi as 2 primeiras semanas. Isso acontece porque a gente não está condicionado àquela rotina. Então se passar um mosquitinho, a gente se distrai. A gente não consegue olhar para um livro durante 5 minutos sem se distrair. Então começar pra mim foi muito difícil. E eu lembro que nesse momento inicial eu tive contato com a teoria que falava pra gente o seguinte: se a gente faz determinada atividade durante 21 dias, aquilo passa a se tornar uma rotina. Inclusive eu tive contato com essa teoria através de Jubilu, lá do Biologia Total. Mais tarde, logicamente, eu vi que a construção de um hábito é um processo bem mais complexo, envolve mais tempo e mais variáveis. No entanto, galera, naquele momento específico eu me apeguei muito a essa ideia. Eu tentei fazer com que o estudo na minha vida se tornasse uma rotina. Então essas primeiras semanas foram totalmente adaptativas. Dia após dia eu me esforçava para não desistir, para conseguir ter foco e estudar. E eu lembro, galera, que nesse momento inicial eu não deixei de estudar nenhum dia. Todo santo dia eu me esforçava para estudar nem que fosse um pouquinho. E com o tempo as coisas começaram a ficar bem mais fáceis. De fato, o estudo estava se integrando na minha rotina. Muitas pessoas me perguntam: quantas horas por dia tu estudava? Nesse momento inicial, muito pouco. Eu comecei estudando 1 hora, 1 hora e meia, e progressivamente eu fui aumentando isso. Como em uma academia. A gente começa pegando um peso muito leve e progressivamente a gente vai aumentando. E algo que eu já falo pra vocês: de forma alguma comecem estudando 4, 5 horas por dia. Se tu faz isso, tu não consegue. Tu vai desistir porque tu não tá adaptado. Se eu for começar hoje uma academia, magrinho desse jeito aqui, pegar 100 kg no supino reto, eu vou me arrombar todinho, porque eu não tô condicionado a fazer aquilo. Então o ideal nessas primeiras semanas é tu diluir o teu estudo. Não estudar muito em um único dia, mas sim estudar pouco em vários dias. Então todo dia eu estudava um pouquinho. Eu também lembro, galera, que nesse momento inicial eu sentia muita dificuldade em saber o que eu ia estudar. Então pesquisei muito e encontrei um material muito bacana: as apostilas Bernoulli. E foi assim que começou o desenvolvimento do meu cronograma de estudos. Eu me baseei naquele material, que era um material extremamente completo, para fazer um cronograma de estudos, em que eu ia dispor todos os assuntos daquelas apostilas e ia seguir aquilo. Então aquele cronograma ia ser a minha bússola. Era um cronograma que era bem arcaico, e inclusive eu já apresentei lá aqui pra vocês. E ele foi a primeira versão do meu cronograma de estudos que vocês estudam hoje. Obviamente o que eu disponibilizei pra vocês é substancialmente mais completo e melhorado. No entanto, ele teve uma origem. Então, pessoal, eu montei um cronograma de estudos pra mim, e ter um cronograma de estudos é fundamental. Quem estuda em casa, obrigatoriamente tem que ter um cronograma. Não dá pra tu chegar e dizer: hoje eu vou estudar isso. De jeito nenhum, galera. A gente tem que ter um cronograma que mostre todo o caminho que a gente vai percorrer. Então, recapitulando, galera, o meu primeiro mês de estudo, ele foi um mês totalmente adaptativo. Foi o mês que eu comecei a ter contato com esse novo mundo. E no final dele eu já consegui estudar 3, 4 horas por dia. No segundo mês, galera, depois de conseguir um material bacana para estudar, eu lia muito. Eu fiz com que esse meu contato com a teoria, que inicialmente era feita apenas por videoaulas, também tivesse o auxílio da leitura. E com isso eu vi que eu consegui me desenvolver bem mais. No meu Instagram eu libero todo o material que eu utilizei na minha preparação. Então, para quem ainda não tem material, corre lá.
Além de inserir a leitura, nesse segundo mês eu também inseri os simulados, e foi um grande erro. Eu vou trazer um vídeo aqui no canal especificamente sobre simulados, mas resumindo, o simulado ele deve ser feito em um momento muito específico da nossa preparação. O simulado é um conjunto de questões de diversas áreas reunidas em uma prova. Então a finalidade de um simulado é simular aquele conhecimento que a gente adquiriu estudando. Nessa etapa inicial, a gente não tem capacidade para resolver um simulado, justamente porque a quantidade de informação que a gente tem é muito pequena. Então se a gente estudou, sei lá, apenas matemática básica e vai fazer um simulado com probabilidade, análise combinatória, analítica, a gente vai errar. A gente não é capacitado para resolver esse tipo de questão ainda. Então, obviamente, a gente vai errar. E o erro, pessoal, nessa etapa inicial, ele desestimula muito. Ao longo da minha preparação, eu me esbarrei em muitas dificuldades que eu tive que buscar soluções, que eu tive que desenvolver metodologias mais efetivas. É o resultado disso que eu trago para vocês aqui no canal. Nesse caso, por exemplo, eu vi que o simulado naquele momento específico só servia para uma coisa: me desestimular. Então, em substituição aos simulados, eu comecei a fazer listas de exercício. Sei lá, eu estudava porcentagem, então eu pegava uma lista só com questão de porcentagem e destruía ela. Fazendo isso, eu passei a entender a importância do exercício para a nossa preparação. Galera, só existe uma coisa que calibra o nosso conhecimento: exercício. Não é a tua capacidade de fazer um resumo, de passar horas estudando. Não, só tem uma ferramenta que mede o teu conhecimento em uma matéria, e ela se chama exercício. Se tu responder um exercício daquela matéria que tu acabou de estudar sem chutar, quer dizer que tu sabe ela. Então nessa etapa do meu estudo eu fiz isso. Eu vi a importância do exercício para a nossa preparação e o principal, eu comecei a desenvolver metodologias de estudo. Uma das metodologias de estudo que eu desenvolvi nesse período, entre o segundo e o terceiro mês de estudo, foi com relação à redação. Eu vi que um fator fundamental para a gente ir bem na prova era ganhar tempo. Até porque as questões do Enem não são tão difíceis. O fator que pesa é o fator tempo. E isso eu desenvolvi em 2016, em que o tempo de prova que a gente tinha era bem menor do que é hoje. E além disso a gente fazia matemática, redação e linguagens no mesmo dia. Então eu pensei, o que eu posso fazer para ganhar mais tempo de prova? E eu vi que a prova que mais me tirava tempo era a redação. Então eu pensei em uma estratégia e uma metodologia que me fizesse ganhar mais tempo com a redação. Uma forma de escrever redação diferente da convencional. Eu chamo essa estratégia carinhosamente de modelo de redação nota 1000. Basicamente eu desenvolvi um projeto de texto, tendo como referência as competências de correção da redação e o modelo de texto que era abordado na prova, e esse meu projeto de texto se encaixava em qualquer tema. Então eu criei um projeto de texto, uma estrutura com potencial para se encaixar em qualquer tema, e fui trabalhando isso ao longo do ano. Nesse sentido, ao invés de escrever uma redação específica para cada tema da redação e quebrar minha cabeça fazendo isso, eu aplicava um modelo de texto que eu escrevi previamente e que se encaixava em qualquer tema. E com isso eu conseguia aumentar meu tempo de prova. Se antes eu gastava cerca de 1h30 para fazer uma redação, com essa minha estratégia eu conseguia fazer uma redação em 40 minutos, 45 minutos, além, claro, de ter certeza de uma nota alta, já que eu fui melhorando aquele modelo ao longo de todo o ano. Então, sintetizando, esse segundo e terceiro mês foram decisivos para eu construir metodologias de estudo, para eu avaliar cada ponto fraco da prova e trabalhar eles. Ah, Felipe, eu também tenho que desenvolver metodologias? Não necessariamente. Aqui no canal eu já compartilho as minhas metodologias com vocês. Entretanto, não se acomodem. Se algo não dá certo com vocês, não tentem se adaptar àquilo. Eu estou cansado de falar para vocês que o resumo é extremamente importante. No entanto, se não consegue se adaptar a fazer resumos e ter um método de revisão mais eficiente, utiliza ele. Não tentem se adequar a todo custo a uma metodologia que não dá certo para vocês. Nessa etapa, entre o quarto e o quinto mês, eu ganhei um notebook de um amigo da família, porque até então eu estudava pelo celular. E não, galera, eu não sou filhinho de papai. Se hoje eu tenho um computador, tenho um local para estudar, eu devo isso a vocês. Foi graças ao canal que eu consegui isso. Então, nessa etapa, entre o quarto e o quinto mês, eu ganhei um notebook. E eu lembro, galera, que a partir do momento que eu ganhei um notebook, eu disparei. A forma com que eu estudava foi totalmente otimizada. E eu diria que uma coisa fez com que isso se tornasse possível: a organização. Com o computador eu conseguia me organizar muito melhor. Eu conseguia arrumar meus livros em uma pasta, administrar melhor meu tempo de estudo, separar listas de exercício. E aqui, galera, entra um ponto muito importante: valorizem o que vocês têm. Ter um caderno para estudar muitas vezes é ter mais do que muitas pessoas. E se todas as pessoas que querem não têm isso, a gente tem que agradecer a Deus por ter. Então eu costumo dizer que isso foi um marco na minha preparação. Depois que eu ganhei o computador, meu estudo ele foi bem mais otimizado. Nesse ponto, galera, eu já consegui estudar tranquilamente 6, 7 horas por dia. E uma particularidade é que eu sempre fui uma pessoa da madrugada. Eu sou muito mais ativo de madrugada. Então o momento que minha preparação começava com tudo era de noite. Tinham dias que eu ia dormir 9 horas da manhã. E assim eu fui seguindo. Fui vendo que estava dando certo. E o que não estava dando certo, eu fui buscar alternativas para melhorar. Além disso, nesse período eu comecei a fazer os simulados. Eu já tinha visto mais ou menos metade dos conteúdos, então aqui eu comecei a fazer os simulados. Eu fui trabalhando com eles, mas em paralelo eu continuei fazendo as listas de exercício.
eu continuei fazendo as listas de exercício. Nesse ponto eu também já participava de grupos de redação no WhatsApp. Inclusive eu já falei aqui no canal sobre essa metodologia de estudo, da criação de um grupo para corrigir redações e para melhorar o teu desempenho. Eu vou deixar aqui nos cards. Nesse período eu estudava muito redação, eu gostava bastante, então praticava muito. E assim foram esses 2 meses. No último mês, galera, eu já tinha uma rotina de estudo muito bem desenvolvida. Eu estudava uma boa parte do dia. Foi também uma etapa que eu já estava muito cansado, mas é uma etapa que é muito importante pra gente ir fazendo esses últimos ajustes para fazer a prova. Então nesse último mês eu mais estudava assuntos novos. Foi uma etapa que basicamente eu simulava e revisava. Eu já trouxe um vídeo aqui no canal em que eu falo detalhadamente o que eu fiz nesse último mês de preparação. Então eu não vou me alongar muito. Eu vou deixar aqui nos cards e quem quiser conhecer um pouquinho mais dessa etapa final da minha preparação, assistam esse vídeo que é show de bola, beleza? Então pessoal, o que eu queria que vocês entendessem e percebessem com esse vídeo é que tudo é adaptação. Tudo que a gente for fazer com relação aos estudos exige um planejamento e uma organização. Não é só sentar na cadeira e estudar. E infelizmente tem que ter muita paciência, galera. Tem muita gente que confunde dificuldade com adaptação. Ah, Felipe, eu não consigo focar, é muito desgastante. Com toda certeza, galera. Sempre que tu for iniciar um novo aprendizado na tua vida, isso vai exigir tempo e isso vai exigir dor. Qualquer aprendizado exige tempo e exige dor. Tem gente que fala comigo que nunca se organizou nos estudos e vem me falar que tá com dificuldade. Isso é dificuldade, galera? Não, isso é adaptação. E é isso, pessoal. Esse é um vídeo que talvez vá render várias dúvidas, até porque a gente falou sobre muita coisa, então não deixe de comentar aqui embaixo. Se tiver alguma dúvida, deixe o comentário, beleza? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tamo junto e valeu!